Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um curso do Movimento Todos pela Construção, parceria ABCP, SNIC, Eto Soluções, Construligas e Sebrae. Hoje a gente convida aqui o professor Dr. Renan Pickler para falar sobre avanços na tecnologia de aditivos para concreto. Renan, ele é químico pela USP, em São Paulo, tem mestrado também pela USP, doutorado em engenharia civil pela Universidade Politécnica de Catalunha e pós-doutorado em engenharia civil pela USP, São Paulo, em 2019. Atualmente, ele é coordenador do programa de mestrado profissional pela Universidade de São Judas. Renan, muito obrigado por aceitar nosso convite. E agora é com você. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Estou bastante contente em poder falar com vocês aqui um pouquinho sobre aditivos para concreto. Então, começando principalmente com uma contextualização, essa daqui é uma foto do pátio do colégio aqui no centro de São Paulo, e, enfim, um muro aí que foi construído na época aí de 1500 e alguma coisa, 1600, que a gente vai ter aqui no fundo uma plaquinha falando sobre os materiais que foram utilizados para a construção desse muro. E quando a gente for lá, a gente consegue ler que foi utilizado argila, foi utilizado palha, foi utilizada clara de ovo e também sangue de boi. Então, pensar que esses materiais aí, clara de ovo, sangue de boi, eram os aditivos antigos aí que a gente tinha para a utilização com esses materiais antigos também. Obviamente, se a gente for para algumas construções mais antigas aí na Europa, a gente vai observar que esses materiais aditivos, no geral, já eram bastante utilizados há muitos anos. E para ver, né, como que a gente consegue ter esses avanços na tecnologia, tanto de materiais quanto de aditivos no geral, a gente pode observar essas duas rodovias aqui, que representam a conexão entre São Paulo, que ficaria aqui no canto esquerdo, com o litoral pela rodovia dos Imigrantes. Então, a rodovia da esquerda é uma rodovia, a parte da rodovia que foi construída na década de 70, e a da direita no final dos anos 90. A gente pode observar que desses 30 anos aí de diferença entre essas construções, como a tecnologia dessas construções foi modificada e foi bastante influenciada, aí, obviamente, pelos aditivos, né? Por que, na verdade, a gente consegue verificar isso? Porque, antigamente, né, na década de 70 e tudo mais, a gente não tinha muito problema com espaço, né? A gente não tinha muito problema com custo de cimento, principalmente, e a gente, na verdade, tinha, enfim, uma tecnologia de materiais, acho que bastante reduzida, principalmente ao que a gente conseguia obter. Né? Então, no geral, a gente conseguiria fazer concretos aí de FCKs em torno de 30 MPa, e se a gente quisesse, na verdade, que um elemento de concreto conseguisse suportar uma carga mais elevada, o que a gente fazia era simplesmente aumentar a área desse pilar, aumentar a área desse elemento, para garantir com que a carga em si, a carga suportada por esse elemento fosse maior. Agora, nas décadas atuais, em que cada vez mais a gente tem que pensar em otimização do espaço, em consumo de materiais, na sustentabilidade do ambiente construído, a gente está indo para elementos mais delgados, com uma eficiência maior, e com certeza aí com o uso de materiais bastante mais complexo, né? Antigamente, na década de 70, praticamente o que a gente tinha como aditivo eram subprodutos aí de diversas indústrias, principalmente os derivados de lignina, aí, de extração de celulose, de madeira, né? E agora, na verdade, como o custo de combustível é bastante elevado em relação ao custo do cimento, a gente, na verdade, tem que fazer uma otimização desse material cimentício pensando em aditivos bastante desenvolvidos também, né? Então, existem várias moléculas sintéticas que são utilizadas principalmente para essa finalidade de melhorar a eficiência do material cimentício e do concreto em si como um todo, né? E, obviamente, a gente só vai conseguir chegar nesse tipo de edificação bastante específica e bastante tecnológica pensando em materiais inovadores, pensando em aditivos inovadores e, obviamente, associando isso daí com os aditivos, né? Mas, na verdade, quando a gente pensa, né, o que o aditivo faz em concreto? Normalmente, quando a gente pensa em um projeto,
de uma edificação ou de uma estrutura, a gente pensa que a gente projeta a vida útil dessa estrutura aí seja em torno de 50 anos, né? Só que 50 anos de usabilidade. Quando a gente pensa na incorporação de algum aditivo para a produção de concreto, a gente, na verdade, vai pensar unicamente nas propriedades do estado fresco, né? Pensando como a gente vai controlar essa adição do concreto, né? Então, todas as etapas de construção para fazer algum elemento de concreto, a gente teria a pesagem de materiais, a mistura, transporte, moldagem, a consolidação, até o acabamento, a cura, a retirada das formas, né, depois de 1, 2 dias aí, mas, na verdade, o que a gente vai pensar é que os aditivos, na verdade, eles são incorporados principalmente no estado fresco, ou seja, em torno de, no máximo, aí 2 horas de idade dessa mistura, para que toda aquela edificação, toda aquela estrutura, ela tem a durabilidade mínima de 50 anos, ou seja, a gente tem que conhecer, na verdade, o que esse aditivo pode fazer, como que ele vai interagir com o cimento, como que ele vai modificar as propriedades do estado envelhecido, porque o que a gente quer, na verdade, é que o concreto, no final, tenha resistência, tenha durabilidade suficiente para a edificação ficar em pé. Esse é o objetivo principal, né? Então, por isso que a gente tem que controlar todas essas propriedades aqui do concreto fresco com a adição desses aditivos para que o concreto endurecido tenha a durabilidade e a resistência necessárias para que o projeto em si tenha a sua durabilidade e eficiência comprováveis, né? Então, existem vários itens aí que podem ser modificados com a utilização dos aditivos, né? Os mais comuns são os plastificantes, né, que, na verdade, aumentam a plasticidade ou a fluidez do concreto. Eles podem, com isso, também verificar, a gente pode conseguir uma diminuição do consumo de água, então, diminuir o consumo de água, a gente pode tender a aumentar a resistência mecânica do elemento, do concreto em si, na matriz. Eles podem promover uma redução de segregação, exudação, maior coesão e menor possibilidade de patologias, principalmente aí no estado fresco endurecido, né? Acelerar o retardar pega, mexer aí na resistência mecânica, aditivos que, quando a gente tem elementos com grande volume, eles podem diminuir a taxa de liberação de calor, eles podem compensar a retração e vários outros produtos para diversas outras aplicações. Mas, afinal, quando a gente fala aditivo, né, o que são os aditivos? Então, no geral, são produtos químicos, bastante desenvolvidos aí, grande parte deles, que são colocados no concreto ou em alguma estrutura cimentícia para modificar suas propriedades do estado fresco ou do estado endurecido. Praticamente, em concreto usinado, não existe concreto feito sem aditivos. Então, a gente pode falar que, seguramente, os aditivos são o quarto componente obrigatório do concreto, porque acaba ficando bastante complicado a gente controlar algumas propriedades ou controlar a geração de patologias se a gente não usa nenhum tipo de aditivo, né? Principalmente pensando nos plastificantes de uso geral. Quando a gente pensa na utilização de aditivos, a gente tem que levar vários pontos aí em consideração. Quais são eles? Aditivos atuam na pasta, principalmente, né? Então, existem alguns aditivos que podem trabalhar pensando com os agregados também, mas principalmente o que influencia é aditivo com cimento e água, que vai ter aí a sua eficiência e vai modificar as propriedades do concreto como um todo. Então, a gente vai pensar em aditivo, influencia as propriedades da mistura cimentícia, da pasta de cimento, para que o concreto obtenha as propriedades desejadas. Aditivos não fazem mágica, né? Então, embora eles podem ter uma eficiência bastante importante, eles não transformam o concreto de má qualidade em um concreto de boa qualidade. Então, na verdade, o ponto principal para a gente ter um aditivo que funcione adequadamente é ter um projeto de construção, um projeto de materiais, de dosagem e de execução adequados para o projeto, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Um projeto adequado, com materiais, dosagem adequada, para que o aditivo consiga promover a eficiência ou melhoria nas propriedades desejadas. E quando a gente pensa em aditivos, normalmente eu imagino, né, pensando que eles são meio que uma caixa preta, que a gente está colocando aí no concreto, em pequenas quantidades, no geral, comparado com os outros materiais, que vão modificar todas as propriedades, e a gente tem que ter uma análise mínima para saber o que eles podem fazer, né?
Então, existem vários aditivos aí, superplastificante, acelerador, aditivo para moagem, incorporador de ar, modificador de viscosidade e assim por diante, que, na verdade, a gente acaba até desconhecendo quais são as propriedades químicas ou composição química deles e como que eles podem ser utilizados. E isso é o mais importante de tudo, né? Conhecer o que ele é, conhecer o que ele faz para determinar uma aplicação adequada para o material, né? Pensando aqui, principalmente no caso inicial dos dispersantes, acho que todo mundo conhece essa figura aqui da esquerda, né, que praticamente é a lei de Abrams, né? Então, quanto maior a relação água-cimento de concreto, menor sua resistência mecânica à compressão, nesse caso, em todas as idades aí, praticamente, né? Então, quando a gente pensa em modificar essa resistência mecânica, pensando unicamente nesse gráfico, o que a gente faria seria diminuir o consumo de água do concreto, ou seja, diminuir a relação água-cimento do elemento, né, do concreto fresco. Só que se a gente diminui a relação água-cimento, sem utilizar aditivo, né, a gente vai ter uma perda significativa aí da trabalhabilidade, ou seja, a gente pode ter uma heterogeneidade, pode ter uma dificuldade de mistura, uma dificuldade de aplicação, e acaba sendo complicado, né. Agora, uma outra possibilidade para a gente aumentar a resistência à compressão desse concreto seria aumentar o consumo de cimento, né? Só que se a gente aumenta o consumo de cimento, a gente vai ter um calor gerado maior, a gente vai ter uma maior possibilidade de retração. Como o cimento é o material mais caro do concreto, vai ter um maior custo, né, desse material, e obviamente, como o cimento é um dos materiais que mais gera CO2 durante a sua produção e a sua utilização, o impacto ambiental desse concreto aí vai ser bastante elevado. Então, a chave para a gente controlar a resistência sem mexer no conteúdo de cimento, no conteúdo de água, é a utilização de aditivos dispersantes, né? Se a gente fizer uma conta bastante simples aí de pura geometria, pensar num sistema de 4 partículas de cimento aqui representadas por esferas, a gente vai observar que se elas estiverem espaçadas por um espaço aqui que seria equivalente ao raio dessa esfera, a gente vai ter um sistema que, teoricamente, teria aqui uma relação água-cimento de 0,60, né? Aí, por contas convencionais aí, um concreto que tenha relação água-cimento 0,60, ele pode promover aí uma resistência à compressão de aproximadamente 25 MPa, né? Agora, se na verdade a gente tem com que esse espaço aqui do meio, ao invés de ser preenchido por água, ele fosse preenchido com uma outra partícula de cimento, né, que geometricamente ela caberia perfeitamente nesse espaço, a gente ia obter um concreto com relação ao água-cimento 0,14 e poderia, nesse caso, teoricamente, chegar a uma resistência à compressão de 200 MPa. Só que isso seria impossível se a gente, na verdade, só colocasse cimento ou tirasse água, né? A gente deve obrigatoriamente pensar em alguma dispersão. Porque, na verdade, o que é importante é que essas partículas, elas podem ser consideradas como esferas no comecinho, para ter um pensamento aí ideal, mas, na verdade, a gente tem que saber que a superfície das partículas de cimento, elas se modificam com o tempo, né? E qual tempo é necessário para que ela se modifique? Na verdade, segundo a segunda, ela está sendo modificada. Por quê? Todas as reações que ocorrem aí durante a hidratação do cimento, elas são topoquímicas. Isso quer dizer o quê? Que elas ocorrem na superfície das partículas. Então, à medida que o cimento vai se dissolvendo, que vai se hidratando, que vai gerando composto hidratado, a gente tem que, na verdade, a geração aí de fases hidratadas aumenta muito a área superficial desse material, né? Então, nesse caso, é fundamental com que, quando a gente pense em trabalhar com sistemas de maior teor de sólidos, menor consumo de água, que tenha um aditivo dispersante, é crucial para garantir as propriedades mínimas aí de trabalhabilidade e com o intuito de, obviamente, aumentar a resistência mecânica no final, né? Então, antigamente, os principais produtos que eram utilizados como dispersantes, eles eram os lignosulfonatos. Então, basicamente, retirado aí, a lignina era extraída ou como subproduto aí da indústria de papel e celulose. Esse material ele pode sofrer vários processos químicos aí de sulfonação, e esse material obtido ele pode ser utilizado como redutor de água. A grande questão é que a lignina, nesse caso, é um polímero orgânico
que, na verdade, não tem uma composição muito definida, porque é um polímero natural. A gente não consegue ter um tamanho de cadeia controlado, a gente não consegue ter uma composição adequada. Vai depender do tipo de madeira, do tipo de processo de extração e assim por diante, né? Então, eles, na verdade, têm uma eficiência bastante baixa. Com o decorrer do desenvolvimento, foram obtidos os naftalinos sulfonatos, e hoje em dia os que mais são utilizados são os éteres de policarboxilato, que são moléculas sintéticas que podem ter eficiência bastante grande aí, quando comparadas com os aditivos dispersantes convencionais, né? Então, pensando em concreto adorensável, pensando em aplicações mais especiais para concreto, trabalhar com superplastificantes é fundamental, né, para garantir uma trabalhabilidade, uma adensabilidade também adequadas. E o ponto principal desses materiais é que eles, na verdade, eles têm que ter uma interação aí com o cimento superficial também, né? Eles atuam na interface entre a partícula de cimento e a água, né? Então, por isso que, na verdade, a gente tem uma quantidade bastante baixa aí de aditivos comparado com os outros materiais, mas que eles têm uma eficiência bastante grande aí, principalmente para dispersão, né? Esses aditivos que estariam representados por esse conjuntinho aqui parece um emaranhado de lã, né? Estariam aderidos ou adsorvidos na superfície da partícula de cimento, e dependendo aí da sua cadeia polimérica, ele vai ter um grau de dispersão adequado, mais duradouro e assim por diante. Na verdade, ele vai perder a sua eficiência quando o processo de hidratação já tiver ocorrido até tal ponto no qual as partículas de CSH formadas, elas fazem com que, na verdade, o efeito do aditivo aqui, principalmente pensando em repulsão, seja perdido, né? Então, normalmente, quando a gente tem aqui um concreto, ou uma pasta, ou uma argamassa que não tem dispersante, normalmente a gente tem, é muito comum, né, ou é muito provável que possa ocorrer alguma coisa de exudação nesse material, né, porque a gente tem que colocar a quantidade de água suficiente aí, para garantir uma boa trabalhabilidade, mas a gente sempre pensa que, na verdade, essa água não vai ficar 100% presa lá, né, não vai ficar 100% quimicamente combinada. Essa água vai ser perdida de alguma forma. Então, a geração de poros aí, normalmente, é bastante grande. Esses poros são interligados, interconectados. Então, na verdade, quando a gente tem esses poros interconectados, o que a gente obtém aí é o processo principal de aumento de permeabilidade da matriz, aumento de porosidade, e que promove a diminuição da resistência mecânica do concreto. Agora, quando a gente consegue ter um aditivo dispersante, quando a gente coloca um aditivo dispersante nessa matriz, pela distribuição mais uniforme, mais homogênea das partículas de cimento no concreto, na matriz como um todo, esses poros, eles ficam bastante isolados, menores, eles não tem um grau de interconexão muito grande, então eles contribuem para isso também, né? Então, pela dispersão adequada das partículas de cimento, até, nesse caso aqui, a porosidade acaba sendo bastante mais uniforme também, né? Sem grandes heterogeneidades. Indo um pouco para retardadores, quando a gente pensa em outra classe dos aditivos, aí, os retardadores, no geral, a grande parte dos retardadores, eles têm uma base química muito parecida com açúcares, né? Então, a sacarose, glicose e frutose são retardadores bastante potentes aí, quando a gente tem alguma aplicação necessária, que seria principalmente pensar em concretagem, em temperaturas elevadas, em concretagens de elementos que têm grande volume, ou pensar que, na verdade, se precisa reduzir o calor de hidratação do concreto, para evitar patologias aí decorrentes principalmente da geração de calor excessiva, como a retração térmica e assim por diante, né? O grande problema dos retardadores é que, na verdade, como eles são muito potentes, a gente pode ter um pequeno erro na dosagem, pode causar um grande retardo aí na pega do concreto. Então, alguns aditivos, por exemplo, como o sorbitol, eles são retardadores superpotentes. Se a gente colocar ele nessa porcentagem aqui de 1 mol% em relação à massa de cimento, a gente praticamente não tem a pega do cimento, não tem a pega da pasta, né, com 50 dias de idade, né. Então, na verdade, colocou alguma coisinha errada, colocou uma dosagem inadequada, a gente vai ter com que esse concreto não vai atuar adequadamente, não vai proceder aí, não vai desenvolver as propriedades adequadas de acordo com o especificado.
Então, sempre temos que pensar em qual retardador usar, em qual concentração, é sempre fazer um teste de campo antes, né? Alguns modificadores de viscosidade, eles têm essa cara bastante interessante aqui, que, na verdade, eles são derivados de celulose, né? Então, o que seria um modificador de viscosidade? Seria praticamente um efeito bastante similar ao que o amido de milho, ou a maisena, nesse caso, faz em produtos alimentícios, né? Na verdade, eles são os compostos aí que são para aplicação em concreto, eles são derivados de celulose, são éteres de celulose no geral, e eles fazem com que, na verdade, a água, nesse caso aí da matriz cimentícia, ela fique com uma viscosidade maior. Né? Então, são aditivos que atuam sobre a água, principalmente, e nem tanto aí sobre a partícula de cimento. Principalmente a aplicação desses aditivos aí é para aumentar a estabilidade, aumentar a coesão da matriz, e quando tem aplicações aí, por exemplo, para a construção de obras subaquáticas, né, como poços de petróleo, assim por diante. Alguns compensadores de retração, eles são principalmente compostos aí por fases inorgânicas, como o óxido de cálcio, como o sulfaluminato de cálcio, que, na verdade, quando tem a sua reação com água, eles causam expansão, né? Então, a hidratação do óxido de cálcio, gerando portlandita, por exemplo, ela tem uma variação de volume de mais de 100%, né, de mais 100%, na verdade. Já pensando aqui no sulfaluminato de cálcio, para a formação de heteringita, a gente tem uma variação de volume de em torno de 40%. Então, esses compostos são muito utilizados principalmente em indústria de pavimentos, né, que acho que é bastante comum o emprego desses aditivos, para para compensar, na verdade, a retração que o concreto vai ter, que o cimento vai promover. Né. Aqui uns exemplos de aplicação, nessa foto da esquerda, aqui um pavimento, um pano de concreto, na verdade, de 400 metros quadrados, com a utilização desse aditivo compensador de retração. Esse pano aqui não tinha nenhuma junta, nenhum corte de junta, e não apareceu nenhuma fissurinha aí por retração, por secagem, retração autógena e assim por diante, né? O pavimento ficou bastante adequado aí para usabilidade, né? Sem nenhum corte de juntas. Agora, com o nosso controle, aqui um pano de concreto de 80 metros quadrados, sem esse aditivo, apresentou uma grande área de fissuração aí, principalmente ação por secagem, né? Nas curtas idades do concreto. Então, esse aditivo, compensador de retração, eu acho que uma das grandes vantagens aí que ele vai promover é essa grande redução, né, dos efeitos ou das patologias provenientes aí de retração, né. Os mais comuns, pensando aqui em produtos mais tecnológicos, são aditivos baseados em nanopartículas, principalmente pensando em sílica e pensando em óxido de grafeno. Esses aditivos, eles têm uma grande questão aí de aumento de velocidade de hidratação e aumento de ganho de resistência em curtas idades, porque eles servem bastante aí para aumentar a velocidade de hidratação dos silicatos. Então, eles servem como ponto de nucleação para precipitação de algumas fases, né? E com isso a velocidade no geral aumenta. Velocidade de reação aumenta, né? E uma das grandes questões que a gente tem que pensar é que, normalmente, a gente não quer aumento de resistência, né? A gente quer manter a resistência mecânica naquele projeto, unicamente melhorar a eficiência do cimento, a eficiência do concreto. Então, como esses aditivos tendem a aumentar, né, a resistência à compressão desses elementos, o que a gente pode fazer é produzir um concreto aí com uma redução de consumo de cimento, manter a resistência mecânica com a utilização desses aditivos. Então, pensar que, na verdade, são aditivos que, teoricamente, são bastante caros, né, a gente consegue ter uma eficiência econômica bastante grande, porque a gente consegue reduzir uma grande parte do cimento. Já fizemos alguns testes aí com utilização de óxido de grafeno e com a utilização, por exemplo, o emprego de 0,02% desse aditivo sobre a massa de cimento, a gente consegue ter uma redução no consumo de cimento de em torno de 14%, né, para manter a resistência mecânica estável, né, ou constante. Então, na verdade, com pequenas dosagens, a gente pode ter ganhos bastante significativos, né. Como que a gente vai empregar esses aditivos? Tem que lembrar sempre que aditivos atuam na interface, principalmente, né, interface cimento-água, é a principal que eles vão atuar, né. Então, como a superfície da partícula de cimento, ela vai ter uma mudança constante de acordo com o processo de hidratação,
O tempo no qual os aditivos são colocados no concreto, na argamassa, é muito importante, porque se a gente coloca um aditivo 1 minuto depois que misturou cimento e água, ou 1 hora depois que misturou cimento e água, a eficiência dele vai ser diferente, porque a superfície da partícula de cimento já não é a mesma, né? E quando a gente pensa em cimento em si, a compatibilidade com adições é muito importante também, porque um aditivo que funciona bem para um cimento CP3 que contém escória, ele não necessariamente vai funcionar bem para um cimento que tem filler ou um cimento que tenha alguma adição pozolânica. Então, é importante a gente verificar qual aditivo é mais adequado para determinado tipo de cimento. Sempre pensar que, na verdade, colocar um aditivo, a gente vai ter a modificação das propriedades do estado fresco e do estado endurecido também, né? Pensando o que é necessário para o projeto para verificar qual aditivo utilizar. E sempre que utilizamos o aditivo, como eu comentei no começo, né, eles não fazem mágica. A cura do concreto é fundamental, né? Então, não é porque coloca aditivo que pode tirar a cura, nunca, né? Então, o processo executivo de elementos aí tem que seguir as boas práticas de construção sempre, né? A gente já sabe que o processo de hidratação é bastante complexo, né? Porque quando a gente coloca cimento e água, a gente vai ter um monte de reações de dissolução, um monte de reações de precipitação, né, que vão modificar toda a composição química do cimento, né, do cimento hidratado, do concreto hidratado. Agora, quando a gente coloca aditivos, a gente vai mexer ainda mais nesses equilíbrios. Então, é importante que a gente saiba como esses aditivos atuam, né, para garantir onde que eles vão ter a eficiência melhor e com qual material ele vai ser mais compatível, né. E pensando principalmente que a gente olhar o clinker, né, o clinker produzido aí no processo comum aí de fornos rotativos, o clinker não é material puro, né? A gente sabe que tem várias partículas aqui que são bastante complexas, né? Elas são compostas por silicatos, por aluminatos, por ferroaluminatos e assim por diante. Então, o cimento em si é um material que não é puro, né? E pensando principalmente no Brasil, que é um dos países no qual o fator clinker é o mais baixo de todos, né, em torno de 70% em comparação aí com o restante do mundo, nossos aditivos têm que ser muito bem pensados para cimentos compostos. E, como eu comentei, né, os cimentos compostos, eles têm uma composição bastante diversa, dependendo da adição que é colocado lá. Então, a adição, ela pode ter um efeito físico, pode ter um efeito químico, ela tem uma composição bastante diferente do cimento. Então, um aditivo que trabalha muito bem com o cimento CP5-Ari, né, não vai trabalhar, pode não trabalhar tão bem com aditivos que contenham adições, porque a superfície dessas adições é diferente, a reatividade dessas adições é diferente, e, na verdade, a interação, a superfície específica vai ser bastante importante a gente caracterizar para utilizar ou para indicar um aditivo adequado para aquele material, né, porque, como eu comentei, né, o que a gente quer é que seja um sistema bastante compatível, né? Colocar um cimento com um aditivo tem que dar um concreto, uma argamassa, uma pasta que tenha as propriedades adequadas. Dependendo aí da combinação de materiais, a gente pode não obter, né? Então, é muito, muito importante que a interação entre ligante e aditivo, pensando ligante, cimento mais adição, né? Tenha que ser avaliado, tem que ser verificada a compatibilidade entre os materiais. Porque essa compatibilidade é o princípio químico fundamental que vai modificar o desenvolvimento de resistência mecânica, né? Então, sempre que fazemos alguma indicação de aditivo, a gente nunca pode fazer no olho, né? Temos que fazer um teste inicial, sempre. Obrigatório fazer esse teste inicial, porque, na verdade, a gente não pode brincar em campo, né? Como a gente comentou no começo, a gente coloca o aditivo, tem aquela modificação de propriedades que a gente só observa no estado fresco, em 2, 3 horas aí de idade, mas o elemento tem que durar 50 anos, né? Então, o teste de campo é obrigatório. Quais são dos testes principais que a gente pode fazer para a gente avaliar essa compatibilidade, né? Então, eu gosto muito desse ensaio de calorimetria isotérmica. Se eu fosse abrir um laboratório aqui de cimento, o primeiro equipamento que eu compraria seria um calorímetro, porque, na verdade, como as reações do cimento são exotérmicas, a gente tem com que o perfil da curva de geração de calor é modificada bastante aí pelo processo de interação com o aditivo, né?
Então, aqui essa curva azul, ela representa um cimento com aditivo que teve uma hidratação praticamente ideal, né? Então, a gente tem um período aqui de geração de calor, um pico de geração de calor em torno de 4 miliwatts por grama, o período de indução aqui está em torno de 3, 4 horas. A gente consegue observar que a área abaixo da curva, ela pode, enfim, se calcular, daí ela vai ser muito maior do que as outras, né? Agora, se a gente observa essa curva preta, né, a gente vai ver que o tempo de indução, ou seja, o tempo de pega inicial, ele vai estar em torno aí de 18 a 20 horas, né? Isso é uma coisa que a gente não tem obra, né? Então, temos que tomar muito cuidado temos que utilizar esse ensaio aí a nosso favor para verificar, na verdade, como que os aditivos interagem com o material cimentício, né? Alguns outros ensaios aqui são derivados da análise química da fase líquida. Como a gente sabe que os aditivos atuam na interface sólido-líquido, toda a geração de íons pode ser modificada, cálcio, sulfato e assim por diante. Então, se a gente tirar ou remover aí uma amostra da fase líquida de concretos no estado fresco, a gente pode ter uma análise bastante adequada aí do que o aditivo está promovendo, né? Em pastas, principalmente, né, verificar a análise térmica para a gente poder comparar ou analisar como o aditivo modifica a geração de tringita, a geração de CSH, sílice carbonato, cianocarbonato e assim por diante. Então, dos ensaios bastante interessantes aí, para a gente fazer essa análise em diferentes idades do concreto, né? Difração de raio-x, a gente pode ter uma análise em tempo real do que está acontecendo com o cimento naquele momento, né? Então, a gente pode fazer essa análise aí com pastas com diversos aditivos, para verificar como os silicatos, como os aluminatos reagem em presença ou na ausência deles, e verificar como isso está comparado, obviamente, com as propriedades da matriz, como um todo, né? E, obviamente, a gente tem que pensar em resistência mecânica, né? Porque não importa a gente conhecer tudo o que acontece lá, no meio mais micro, né? Se o elemento não tem resistência suficiente, né? Então, todo o uso aí de cimento, todo o uso de aditivos, todo o uso desses materiais cimentícios combinados, eles são para quê? Para que a edificação tenha durabilidade suficiente, né? Para que o projeto tenha vida útil de no mínimo 50 anos. Então, é importante a gente avaliar como esses aditivos, interagindo com o cimento, influenciam o desenvolvimento de resistência mecânica. Então, esses são os testes principais aí, eu acho que são bastante adequados para a utilização, para essa caracterização um pouco mais fina, né, do material. No geral, a gente observa bastante testes em aditivo, unicamente pensando no elemento como um todo, né, pensando em resistência unicamente. Mas toda a geração de resistência mecânica, como foi comentado, depende bastante dessa interação cimento-aditivo. Então, se a gente partir do micro para poder explicar o macro comportamento, eu acho que é a etapa fundamental aí para a gente poder ter uma caracterização das propriedades do cimento com os aditivos e, obviamente, promover a melhor combinação para um elemento estrutural de boa eficiência. Pessoal, agradeço bastante aí a presença de vocês, o convite feito pela BCP, e meu muito obrigado aí para vocês. Aqui estão meus contatos, para quem necessitar, alguém quiser comentar futuramente sobre alguma dúvida. Muito obrigado. Agradeço, Renan, sua participação aí. Vamos às perguntas. Como são feitos estudos para caracterizar completamente a influência dos aditivos no concreto? Então, eu acho que, na verdade, como eu comentei antecipadamente, a gente pode ter um estudo que saia do micro para ir para o macro, inverter aquela ordem que normalmente é aplicada aí, no geral, em concreteiras, né? Então, só praticamente produzir concreto com diferentes teores e testar resistência. Não é muito isso que a gente quer, né? Então, na verdade, a gente tem que ir para o micro, especificar a interação cimento, adição, aditivo, para que a gente possa promover uma combinação de aditivos eficiente aí para promover a resistência mecânica. Então, eu iria principalmente para um estudo exploratório em pasta de cimento, verificar essa interação para que depois eu fosse aplicado em concreto como elemento estrutural. Então, faria uma combinação de materiais aí
para fazer estudo de calorimetria, fazer estudo de evolução de fases por difração, verificar a microestrutura. Com isso, a gente poderia fazer uma varredura bastante grande de quais materiais funcionam em quais dosagens, para que o estudo em concreto fosse mais beneficiado, né? A gente sabe que o estudo em concreto, normalmente a gente tem que esperar aí, no mínimo um mês para fazer a resistência mecânica, né, 28 dias como padrão. Esses ensaios em pasta dão resultados com um dia, né, resultados muito mais significativos do que romper um corpo de prova. Então, essa comparação dos estudos micro com os estudos macro é fundamental para garantir a eficiência ou analisar a influência dos aditivos em materiais alimentícios. Deixa aqui uma pergunta sobre o termômetro, se é adiabático ou semi-adiabático. Na verdade, a gente tem um problema um pouco grande com os calorímetros adiabáticos e semi-adiabáticos. A gente trabalha principalmente aqui com o isotérmico. Por que é o isotérmico? Porque a gente vai garantir que a temperatura durante todo o ensaio, ela permaneça constante. Então, a gente fixa 20, 23, 25 graus, a gente mantém essa mesma temperatura do início até o final. Quando a gente trabalha com adiabático, com semi-adiabático, a gente normalmente trabalha com um isolamento de transferência de calor entre o meio que está reagindo e o meio externo, né? Então, na verdade, o calor gerado, ele é acumulado dentro do concreto, da pasta e assim por diante, e, na verdade, essa geração de calor pode catalisar as reações futuras. Então, ela não é representativa dos fenômenos químicos que ocorrem. Dá uma indicação, sim, mas, na verdade, a gente tem que ir para o calorímetro isotérmico. Então, quando a gente pensa em calorimetria adiabática, a gente vai pensar na aplicação final, né? A gente quer produzir um elemento, a gente quer verificar a evolução de temperatura, para tentar verificar um ganho de resistência. A gente pode, sim, ter uma análise pelo ensaio de maturidade, né, do quanto que vai ter de resistência mecânica, mas se você quiser caracterizar a influência do aditivo no cimento, o melhor teste é a calorimetria isotérmica mesmo. Em relação aos superplastificantes, em concretos de baixíssimo ar, qual ou não influência negativa na hidratação completa do cimento? Como garantir uma hidratação adequada? Nem sempre a hidratação completa é o necessário, né? Quando você pensa em relação a ser baixíssimas, em torno de 0,18, 0,20, a gente tem que, na verdade, o cimento, ele necessita de 0,22, 0,25 para se hidratar completamente. Verificar o que vai ser necessário aí para a absorção dos agregados, né, que eles vão absorver, e para a trabalhabilidade. Então, na verdade, quando a gente trabalha com concretos de com relação a água-cimento 0,20, 0,18, não existe hidratação completa, né? Mas, no geral, essa não hidratação completa faz com que a partícula de cimento funcione como um núcleo rígido dentro do concreto. E esse núcleo rígido, na verdade, ele pode promover aumento de resistência mecânica significativa quando comparado com as partículas hidratadas. Então, no geral, essa não hidratação completa do cimento, pensando, obviamente, numa dosificação adequada, não é negativo, tá? Pode ser positivo. Outra pergunta aqui é sobre se existe a possibilidade de usar o RCD como aditivo para concreto. Esse é comum usar no processo de produção do concreto para pavimentação? Do uso de RCD como aditivo, eu não entendi essa pergunta direito. Existe a possibilidade de usar o RDC como aditivo para o concreto. Ele é utilizado como RCD agregado, né? Resíduo de construção e demolição. Será que seria isso? Perguntando no Marco Antônio. Então, na verdade, o RCD, a gente tem agregados aí de diversas fontes, né? Demolição de concreto endurecido, por exemplo, e ele pode sim ser utilizado para concreto de pavimentação. Grande questão é que se a gente coloca algum aditivo nesse concreto com RCD, a gente tem que pensar em mais um fator que pode interferir, né? Porque o agregado reciclado, ele tende a ter uma absorção maior, ele vai ter uma absorção de aditivos também, né? Então, é importante analisar essa compatibilidade, em geral, né, desse material como um todo. Há risco de algum tipo de aditivo promover uma patologia na corrosão da armadura?
Pessoal, acho que eu caí aqui. Caiu, é. Só ligar sua câmera de novo. Só um momento, pessoal, que caiu a conexão dele. Oi, Renan. Boa tarde. A gente tem um problema na conexão do professor. Ele está tentando conectar novamente. Eu espero que vocês aguardem uns 2 minutinhos, tá bom? Obrigada. Oi, Renan. Oi, pessoal, desculpem aí pelo probleminha aí, teve uma queda aqui na internet, desculpem. E agora a gente perdeu as perguntas também. A última pergunta era sobre o agregado mesmo lá, né? Ele falou do uso do agregado de reciclagem lá. Acho que ele queria comportamento em relação aos aditivos, né? Isso, então, na verdade, como os agregados, aí, eles têm uma absorção bastante grande de água, né, em relação aos agregados convencionais, é muito importante que a gente avalie como que esses aditivos vão contribuir aí para a eficiência do concreto como um todo, pensando que esses agregados podem ter uma absorção de aditivo também, né? Eles têm uma porosidade maior, eles têm uma superfície específica maior, eles já são compostos por produtos hidratados, né? Então é importante fazer essa caracterização completa. Eu verifiquei aqui no chat, o Ronaldo comentou como um polímero superabsorvente, né? Eu só peço que você enquadre a sua imagem, tá? Aí. Obrigada. Sim. Então, na verdade, o uso do RZD como um polímero superabsorvente, na verdade, eu acho um pouco complicado, porque o agregado reciclado é tão
poroso, que acho que essa liberação de água que ele pode ter futuramente, sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que é um parâmetro que eu não posso falar tanto sobre esse uso, porque, na verdade, a porosidade dele é tão grande que eu acho difícil ele perder toda a água interna que ele absorveu. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que precisaria estudar um pouco mais para fazer essa aplicação, fazer essa resposta um pouco mais técnica. Aí também é sobre a perspectiva sobre a nanotecnologia incorporada aos aditivos. Eu acho que cada vez mais temos aditivos aí com a utilização de nanopartículas, isso porque, na verdade, a grande eficiência dos aditivos está em relação, como foi comentado, né, com a interação com a superfície da partícula de cimento. Então, na verdade, como as nanopartículas têm uma superfície específica bastante mais elevada do que as partículas dos outros aditivos, né, elas têm uma funcionalização um pouco mais garantida em relação, principalmente, à parte de interação com o cimento. Então, temos vários estudos aí sendo realizados com nanopartículas de sílica, de titânio, de alumínio, de grafeno, ou óxido de grafeno, nesse caso. Então, como a superfície específica é muito maior, o grau de reatividade deles é muito maior também. Então, na verdade, eu acho que é uma das grandes possibilidades que a gente vai ter aí para emprego dos aditivos futuros. E quais são os aditivos que são mais complexos para o uso? Então, na verdade, eu acho que todos são complexos, né, pensando principalmente aí onde que ele vai agir, né, pensando em aditivo plastificante, superplastificante, assim por diante. A grande questão é que quando a gente trabalha com aditivo de baixa eficiência, eu acho que a possibilidade de erro ela é muito menor, né, porque, na verdade, se você coloca 1%, colocou 1,1%, acaba não tendo aquela eficiência, aquela modificação tão grande, assim, aquela complexidade tão grande de processos, pode afetar negativamente as propriedades mecânicas do material, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com os aditivos que são mais técnicos, né, como superplastificantes. Colocar alguma dosagem um pouco diferente pode acarretar efeitos bastante negativos no concreto. Trabalhar com aceleradores é bastante complexo, principalmente quando a gente pensa em concreto projetado. Eu, na verdade, fiz minha tese em concreto projetado, focando em aditivos, né? E a utilização desses aceleradores aí, na verdade, eu acho que é um dos processos mais complexos que existem em relação à eficiência que eles vão ter. Isso porque, na verdade, eles promovem várias reações químicas com os aluminatos, principalmente, e, na verdade, são os principais elementos, as principais fases que podem promover aumento de resistência mecânica facilmente, ou podem ter uma perda bastante grande se a gente dosar ele inadequadamente. Então, na verdade, eu acho que os aditivos aceleradores, principalmente pensando em concreto projetado, que tem uma combinação bastante grande de elementos, né, para promover o elemento endurecido como um todo, é bastante complexo. Para vocês terem uma ideia, o concreto convencional tem aí 4 ou 5 componentes, né, pensando em cimento, adição, agregados, água e aditivos. O concreto projetado, a gente produz ele com no mínimo uns 10, né? Então, na verdade, a combinação desses fatores aí é bastante complexa. Eu acho que, então, trabalhar com aceleradores é uma das principais dificuldades, um dos principais aditivos que podem promover má eficiência se mal utilizado. Aí, para a gente finalizar aqui as perguntas, né? Como é que você acha que vai ser a evolução aí do uso dos aditivos e quais são as principais dificuldades para aumentar esse uso? Pensando principalmente no mercado brasileiro, a gente tem que pensar principalmente aí na região, né, que esse cimento é produzido, principalmente, porque dependendo das matérias-primas que a gente tem disponíveis aí para a produção de cimento, a gente tem que pensar que os aditivos vão ter que ser modificados também, né? E a grande principal meio da gente aumentar a utilização de aditivos aí no mercado brasileiro é ter uma caracterização mais completa e ter uma informação, eu acho que mais técnica, sobre os aditivos e sobre a interação deles com o material cimentício. Porque, como eu comentei, né, normalmente é feito bastante ensaio de resistência mecânica,
ensaios bastante macro, na verdade, para verificar a influência dos aditivos no concreto, é quando a gente tem que fazer essa reta contrária, essa reta oposta, né? Ir para o micro, verificar o que ele faz a nível do material cimentício, né, na superfície do cimento, para garantir com que as propriedades do concreto possam ser mais bem elaboradas, ou mais bem controladas. Então, acho que o grande ponto para aumentar a usabilidade dos aditivos no mercado brasileiro é ir para estudos mais micro, para caracterizar o seu comportamento mecânico principal, a sua influência principal com o material cimentício, de forma que a gente consiga empregar aditivos adequados para cada região do país que produz aí um material cimentício com matérias-primas diferentes. Tem mais alguma recomendação para a gente finalizar? Mais alguma dica aí, seu comentário final? Bom, na verdade, acho que o comentário técnico não tem mais nenhum. Queria realmente só agradecer vocês aí pela oportunidade e me colocar à disposição para futuras conversas e futuras dúvidas aí, se caso surgir. Agradeço mais uma vez. Você deixou seu e-mail, né? Quer repetir de novo, antes que eu entrar em contato? Eu posso colocar aqui no chat? Pode colocar. renan.salvador@sãojudas.br. Renan, obrigada aí por aceitar nosso convite. Essa semana a gente vai ter mais uma palestra nesse tema de aditivos, acho que é na sexta-feira. Também a gente vai ter uma palestra sobre concreto autodensável, que o aditivo também deve ser mencionado, né? Uhum. Então, agradeço a sua participação, dos participantes, em mais um curso no movimento Todos pela Construção, parceria ABCP, Sebrae, Solução e Construída. Okay. Obrigada, até logo. Obrigado, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. O que você quer exatamente? A proposta. A proposta eu te mandei no WhatsApp, é só você baixar. Eu sei, meu bem, mas acontece que eu não abro porque só tem que botar o WhatsApp web, né? É só abrir a página. Sim, era mais fácil ter pego e ter me enviado por e-mail. Não, mais fácil você, né?